Quero falar para idiotas, para haters burros, simplesmente uma leva de Zé Ruelas que passa aqui pelo canal. São pessoas gado cagado, que a parte cognitiva deles está estragada, o senso crítico deles está doente, o raciocínio está neutralizado, o pensamento comprometido, a hipnose tomou conta da vida deles. E aí eles passam por aqui e é uma infelicidade muito grande. É muito nojenta a presença deles. Geralmente é o Manezão, Zé Bestão e Zé Peidão. Passa por aqui, falam pataquadas, não edifica ninguém, né? Pois bem, esses haters vadios que passam pelo canal, em primeiro lugar, eles dizem que eu estou falando mal de um pastor, de alguém, estou falando mal. Porque assim, os chamados pastores estão com mansões de milhões, estão com Lamborghinis, com Ferraris, estão riquíssimos. E aí você tem de protestar e dizer que a igreja primitiva não era isso. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus e os outros, eles não ficavam milionários. O que eles recebiam em Atos 4, 30 em diante, eles repartiam com os carentes, mas estes enricam. Então, quando você vai lá para João 10 e começa a dizer que isso são lobos e mercenários, e Isaías diz, os pastores de Israel são cães gulosos que só querem cada um a sua parte, eles dizem que estamos falando mal. O Fidipeba, falar mal é dizer que Jesus é ruim e que os fariseus são bons. Mas se você diz que os fariseus são sepulcros caiados, que eles são cegos guiando cegos e está atrapalhando a salvação das pessoas e que Jesus é o caminho, você está falando a verdade. Então assim, falar mal é você dizer que o bom é ruim e você dizer que o ruim é bom. Você está falando mal. Mas se tem um pastor igual eu, que religiosamente sou pastor, estou denunciando os falsos líderes que usam as pessoas para enricarem, para conseguirem prestígio, fama, dinheiro, sucesso, tudo. Se eu digo que isso não é evangelho, que não siga o caminho deles, eu estou dizendo o que o Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Isaías, Elias, Micaías disse. Eu estou dizendo o que os profetas disse. Para você, filho de burro, que diz que eu falo mal, pastores e alguma coisa. Primeiro, se eu sou pastor, eu trato das coisas de pastores e falo daqueles que são falsos e que estão no caminho errado. E já vou logo adiantando, só tem um pastor de verdade, é só o Messias. Em João 10 ele disse, eu sou o bom pastor. Se ele é o bom, o resto não presta. Você vai querer o quê? Coisa ruim ou coisa boa? Se ele disse, eu sou o bom pastor, todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. O que vocês querem? Que Elijah Moody, que Whitefield, que Jonathan Savonarola, que Billy Graham, que Jimmy Swaggart, que Kathleen Kuhlman, que Benny Hinn, que eles são os santos, eles são os heróis. Mas Jesus disse que só ele é o pastor. Aí você vai rastrear todos eles com mansões de milhões, com riquezas, usando o nome do Criador. Aí você diz, filho de Kenga, que é eu que estou falando mal de alguma coisa. Você acha normal, acha certo as pessoas pobres padecerem, enquanto esses infelizes, usando o nome do Criador, juntam patrimônios milionários, cara? Ainda vem dizer que eu estou falando mal. Se fosse na época da lei, meu irmão, você merecia perder o pescoço, filho de uma égua, para deixar de ser tão burro desse jeito. Para você que diz que eu falo mal, ô miserável, o rei Acabe se juntou com o rei Josafá para pelejar contra filisteus, se não me falha a memória. O Acabe, esposo da Jezabel, rei de Samaria, tinha 850 profetas de Baal e Asherá.
E aí o Josafá disse: o Acabe, rei Acabe, você não tem aí um profeta do Senhor, não? Ele disse: eu tenho. Mas ele só fala coisa má de mim. É o que eu falo dos líderes. Eu falo as coisas más que eles fazem, tingindo o evangelho com lama, jogando o nome do Messias na lama, cara. O Acabe disse que o profeta Micaías, profeta do Criador, não falava coisas boas dele. Aí você quer, seu jumento, que eu venha, jumento capado, que eu venha aqui no canal para elogiar magnatas da fé, exploradores da fé alheia, como o bruxo Pedir Mais Cedo, como Valdemijo Sandiabo, como o Agenor Truque, como Leonardo Salada, como uma bispa Nadir da vida que é doida de pedra. Tudo que vem na cabeça diz que é revelação, que vai no céu, que vem no inferno. Tá bom de internar essa senhora. Ela é uma figuraça, cara. Eu não tenho raiva dela, não. Para mim isso nem faz mal, nem faz bem. Mas ainda assim, leva um monte de gente para a burrice. Aí quer que eu elogie essas pessoas? E aí, eu pergunto, você viu João Batista adulando os fariseus e saduceus? Quando estava batizando, que fariseu e saduceu se aproximou, ele disse: raça de víboras, serpentes venenosas, como escapareis da ira vindoura? Estão pensando que eu vou batizar vocês nas águas e serão perdoados? Não. Vão, produza frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que der bom fruto será podada para dar mais fruto ainda. A que não dá fruto vai ser cortada, lançada no fogo e queima e arde. Eu pergunto para você, que diz que eu falo mal dos pastores. Ô infeliz, eu falei nos vídeos aqui de pastores estupradores, como Abílio Santana, como Elson de Assis, como aquele lá dos presídios, Marcos Pereira, que abusaram de mulheres. Aí você vem dizer que eu estou falando mal. Não é eles que fizeram mal para pessoas, não, infeliz. Oh, meu Pai do céu. Eu tenho vergonha de ser humano quando eu encontro com esse tipo de ser humano, cara, que não consegue pensar as coisas. É aquele tipo de gente que a mulher passa chifre nele com o vizinho, e ele tá com raiva do vizinho, e ele queima a casa do vizinho. Só que de tão burro que ele é, a casa do vizinho era do lado direito, ele queimou do vizinho do lado esquerdo ainda. Assim é esses haters que passam aqui da cabeça de camarão. Entende? Em segundo lugar, esses burros da baixa da égua, eles não sabem que eu sou pastor. Eles dizem que é alguém que está atacando os pastores. Eu, religiosamente, sou pastor e estou denunciando os falsos que estão usando o evangelho e mentindo, enricando. Entende? Porque a maioria deles, coitados, eles não veem, tem mais de 400 vídeos, eles não veem. Eles me ouvem falando um pouquinho e já chega já, fazendo cocô pela boca já. Foi bem. Em terceiro lugar, mentem descaradamente. Aí alguns deles chegam e dizem: você que está criticando, que está falando aí, vai evangelizar, você devia evangelizar. Não, infeliz. Eu já evangelizei 30 anos, de 16 anos. De 93 a 2014 eu evangelizei sem parar. Aí eu vim trabalhar com as minhas mãos para ter uma casinha que eu não tinha, para pagar as parcelas de um carrinho velho, para cuidar de meus filhos e minha esposa, que eu não cuidava, eu só fazia para o Senhor, e não tinha nada nas minhas mãos. Eu servi 30 anos para as pessoas. Cuidei de gente doente, reparti o pão, fiz campanha de quilo, reparti oferta que recebi, fiz tudo. Aí chega o cara dizendo que eu devo ir evangelizar. Ô, mentiroso. Como é que você diz para eu fazer alguma coisa? Você sabe alguma coisa sobre mim? Aí aparece um: esse nunca conheceu Jesus, esse nunca se converteu. Vai mentir assim na baixa da égua. Pois é. E o mais vergonhoso é que aí você pega o perfil dele, olha lá, da vez está com a gravatinha com pênis de Baal no pescoço, com violão, com a Bíblia na mão, cara, e não tem vergonha. Chega dizendo que já conhece a gente. É impressionante. Vou dar um exemplo aqui desses crentes mentirosos, esses lixos da fé, esses vagabundos da fé. Vou dar um exemplo aqui. Porque tem santos. Aqui no canal tem, muitos santos aqui. Sim, eu louvo ao Criador.
são pessoas justas, honestas, pessoas boas, tem muitos santos. Mas aparecem esses bacurinhos da baixa da égua, esses porcos, esses bacorotes sujos de lama, aparecem por aqui roncando mentiras, né? Então, o que acontece? Esse povo, eles... eu acho ridículo o hater crente, porque o crente devia ser honesto, ser consciente das coisas, né? Aí, sim, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um pessoal que vende cesta básica. Sai vendendo cesta básica, R$300 nas casas. E eles agora deram em mentir. Eles têm uma tática agora horrível. Eu estava ali perto do meu guarda-roupa, aí eu escutei a voz lá fora. Ei, o teu esposo mandou eu trazer aqui uma cesta, né? Chame ele aí. Ele já comprou a minha cesta, ele já comprou a minha, eu conheço ele me conhece, né? Ele falou comigo, ele disse para eu trazer a cesta básica aqui, viu? Aí eu fui chegando na sala e ele... Isso foi há umas 2 semanas atrás. Aí falou, ei, tudo bem, rapaz? Você lembra de mim? Eu falei, não. Ele disse, não, eu conheço você me conhece, você já comprou cesta básica minha. Eu falei, não comprei. Disse, não, comprou e pagou direitinho, por isso eu vou deixar mais um. Eu falei, não deixa não quero não. Não, eu vou deixar aqui. Não deixa não. Ele disse, não, porque você... Não, eu não pedi cesta básica, eu não falei, eu não conheço você, eu nunca comprei cesta básica a você. Não, mas eu vou deixar. Não vai deixar. Não, rapaz, como essa feira aí? Eu digo, não, eu não vou ficar. Eu digo, eu estive lá no Atacadão, lá de Limoeiro, e fizemos umas comprazinhas lá, compramos. Eu fui lá com meu irmão, paguei a gasolina, fizemos umas compras pro mês. Já comprei, eu não vou... Não, mas eu vou deixar aqui. Eu peguei de volta. Não, pode levar. Aí eles falaram tanto aquilo que a minha esposa disse, filho, mas peraí, mas já tem umas coisas que tá acabando, por que a gente não fica... Não. Uma coisa que chega com mentira, não dá certo não. Assim, esses desvairados, abilolados, esses manés, arigós, tantãs, malucos da cabeça, eles chegam assim e começam a falar besteira e de faça isso, faça aquilo, você é assim, você é isso, é aquilo. Eu não aceito, cara. Eu não aceito não. E digo mais, se eu não fosse servo de Deus, eles falar isso na minha frente, eu metia a mão na cara. Para deixar de ser burro, de ser trouxa. Não é assim que se deve se comportar em lugar nenhum, entende? Então mentem descaradamente. Falam coisas, dizem isso e dizem aquilo. Igual o pastor Francisco José. Quando eu era novo convertido, eu testemunhei aqui no canal. Eu fui para a primeira ceia, o novo convertido. Aí ele falou no ouvido do Wilson, que era meu vizinho, que tinha uma garagem lá, cedeu para ser uma congregação, e ele não tirava o olho de mim. Ele era afrodescendente, eu era branco, dos olhos verdes, eu não tenho preconceito. O meu pai, ele era mais para negro mesmo, e a minha avó também, minha avó era filha de Índia, né? E eu sou descendente de índio, entende? E aí, ele bem pretinho lá, e eu, dos olhos verdes, eu não sei se isso incomodou. Eu não acho que um homem negro, ele é inferior ao branco, não. Não, eu acho que não é não. Pelo contrário, a maioria dos homens negros são mais bem dotados do que os brancos, entende? Mas é assim, tem menina loura que prefere o negão, tem menina morena que prefere o branco dos olhos verdes. É assim, entende? Mas aí o cara ficou direto olhando para mim, me encarando, o pastor, e eu novo convertido. Aí falou pro Wilson, eu conheço esse cara da abolição, de um bairro lá, ele é amiga dele, ele é junto, ele vive em fornicação com a mulher lá. Eu nem namorada tinha. Casei com a minha esposa há 28 anos, só conheci maritalmente a minha esposa. Tive a chance de me prostituir a vida toda, eu não deixei para depois, não quis. Preferi ser fiel, entende? Casei com a menina virgem, eu sendo virgem também. O cara disse que eu era junto lá, um pastor dizendo isso, cara, é assim. São os haters que chegam por aqui também, mentindo. Aí vai dizer, aí quando é à noite eles estão, aleluia, glória a Deus, terra no bigode, show lacraia, hipertensão, Itamaraty, Pindamonhangaba, eita Parelheiros, Itaquaquecetuba. Mas aí não é Deus Dete, Deus Uite, Deus Ineide, é Deus Alino, só não é o Criador na vida, porque são mentirosos, sem vergonha, safados, né? Em quarto lugar, tem uma inveja mortal de mim, cara. Porque eles me veem e acham que eu sou bem jovem, eu não sou tão jovem. Aí me acha bonito, me acha com uma boa dicção, com bons adjetivos.
E aí eu dizendo que sou pastor e olha, peraí, esse cara não é pastor porque ele é muito jovem. Como é que pode? Esses youtubers são uns caras bem apresentáveis, sabem falar bonito. Aí é uma inveja medonha, cara. Aí começa com ciúme, com a inveja muito grande. Eu tenho um conselho para você: morra, diabo, morra. Pronto, acabou. O remédio para você que tem ciúme, que tem inveja de mim, pegue um pedaço de bosta, bote na boca, saia mascando que você fica consolado. Ou então pegue o dedo, fique chupando o dedo e você fica consolado. Ou então morra. Quem não pode viver, morre. No instante passa a inveja, é só você morrer e acabou. Pronto, é o conselho que eu dou para você. Né? Ou então pegue um caminhão de obelisco e taca no teu rabo, que aí passa do teu ciúme, a tua inveja. Olho grande. Muito bem. Então, em quinto lugar, são iníquos servindo a homens. As pessoas que chegam aqui reclamando, principalmente quando eu estou batendo em pessoas do sistema, esses tubarões, esses caciques, esse pessoal do sistema, é porque eles adoram a homens. Em Romanos, no capítulo 1, diz que serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. É o que está acontecendo. Eu vi uma pessoa dizendo, você que é bom, né? Aí você fala aí do Macedo, mas a minha vida foi mudada, eu sou cabeleireiro, né? Eu trabalho cortando cabelo, eu prosperei muito. Eu falo assim, meu amigo, Jesus veio para melhorar a vida financeira de alguém. Já viu isso? Foi isso que ele falou alguma vez para algum discípulo? Jesus veio para dar a vida, para salvar nosso espírito, não tem nada com isso. Digo, meu querido, quando o Edir Macedo ensinando lá na partida de futebol, de camisetinha lá, desce, não sei o que, ensinando malandramente as pessoas extorquirem, né? E tinha até um pastor lá, um rapaz lá magro lá, dizendo, eu fiz um plano de 1 ano para a pessoa, para pegar um dinheiro todo mês, pegando um dinheiro lá e ensinando lá. Quando ele falou aquilo, você não viu não? Quando ele disse que foi expulsar um demônio, usou o nome de Deus, de Jesus, não deu certo, ele se revoltou, aí o demônio saiu, se fazendo maior do que Deus. Quando ele disse que Jesus transformou água em vinho, uma coisa inútil, não era para ter feito aquilo, se comparando, confrontando com Jesus, você achou certo? Achou que ele é melhor? Porque se eu questiono alguma coisa do Messias baseado em outra coisa que ele falou, tá certo. Mas se o cara é só um malandro velho, confrontando as coisas do Messias, dando uma de sabichão, você não percebe isso não, quando ele diz que o Espírito Santo quer dinheiro, quando ele diz que o Espírito Santo não quer que vocês batam palma, quer que vocês metam a mão no bolso, quando ele disse, o dinheiro de vocês é meu, quando ele disse, vocês me devem e eu não tenho nada, quando ele zombou de um pastor da igreja dele que morreu, você não percebe isso não, sem dizer que é eu que estou certo, você não vê que é ele que está agindo de uma forma esquisita, está usando a Bíblia de uma forma esquisita. É a homem que você quer servir ou é a palavra? Não é a palavra não. Você já viu o ensino do Macedo, você já comparou com o ensino da Escritura para ver se é igual? Então é isso aí. O que acontece são pessoas iníquas. O que é iníquo? É aquele que coloca pessoas no lugar do Criador. Acaba rejeitando o próprio evangelho do Messias por causa de homem, carregando bandeira de homens, não é? É isso aí. Em sexto lugar, o que acontece com os Zé Ruelas é que eles repetem a cartilha. Eles chegam e dizem assim, olha, é o seguinte, eu dou mesmo o meu dízimo na mão do pastor. Se ele usar errado, é ele Deus, mas eu fiz a minha parte. Então, isso está na cartilha deles, mas não está na Escritura. Mas o cara é um papagaio. Ele repete o que ele aprendeu e os líderes vão colocando isso na cabeça deles. Isso faz parte da hipnose. Isso faz parte de um controle mental. E você deixou de ser uma pessoa comum para ser um produto e para ser menos do que um ser humano normal, quanto mais um servo do Criador. Acha que o Criador vai ter algum futuro com idiotas? Você acha que o dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, que o próprio maçom Salomão, que serviu ao Criador e serviu a Ra-Satã, disse o seguinte, o temor do Criador é o princípio da sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Se o cara não tem nenhum temor do Criador, serve a homem no lugar do Criador, a burrice norteia a vida dele. É esse tipo que aparece aqui no canal e eu não tenho dó não. Eu boto é para lascar neles, eu sou educado, gentil, cavalheiro, cortês, sou manso, sou apaziguador, sou pacífico, sou tudo isso. Com pessoas e tudo, mas com animais de 2 pés, que chega querendo dar chifrada, querendo morder a gente, cuspir na gente, eu
simbologicamente falando, metralho ele, não poupo não quero nem saber. Entende? Não faço isso. Não foi o que Jesus fez com os fariseus? Detonou com os fariseus em Mateus 23. Aí aparece um boca de bicheira, tá falando mal dos servos de Deus. Servo de Deus para você é ladrão e estuprador, é servo de Deus. Imagina você, quem você é, né? Bandido da fé. Olha só. Aí acontece o seguinte. Em penúltimo lugar, para concluir, em antepenúltimo lugar, crescem os olhos nas visualizações. É só ter algum vídeo que está com as centenas de views, aí aparece eles. Olha, você está falando que é para ganhar visualização, é para ganhar like. Olha, ai meu Deus, você está falando. Eu não posso ver isso. Você está falando, você deixou o Pix. Não pode deixar o Pix. Crescem os olhos. Ficam. Cara, vocês não vê o canal do Antônio Júnior, não, pastor Antônio Júnior? 15 milhões. Aí tem uma pessoa com um canalzinho de 4 mil, aparece gente com os olhos desse tamanho, com olho de boto, com inveja, com ciúme, crescendo os olhos nas visualizações. Deixa eu falar uma coisa para você, que é doente, invejoso, dos olhos grandes. Eu tenho opções. Eu fiz o curso de pedagogia pela UVA, Universidade do Vale do Acaraú. E quando eu fazia as revisões escolares e as matérias de pedagogia, junto com o Jailton, que é um empresário aqui de postos de gasolina, Limoeiro do Norte, e com a secretária da igreja lá da Assembleia de Deus de Hererê, vizinha a Iracema, a Pereiro, região Jaguaribe, onde eu pastorei lá um período de tempo. A Terezinha era secretária da igreja, também estava fazendo pedagogia, e o Raimundo Brilhante era um presbítero da igreja, também fazia. Eu dei um discurso para 42 neoformandos, eu tenho as fotos aqui. Quando eu fiz 7 cursos na área de engenharia civil, bombeiro hidráulico, armador ferreiro, carpinteiro de forma, auxiliar de artífice de construção civil, concreto pré-moldado e mestre de obra. Esses 2, o engenheiro disse, olha, se você não tiver um certificado de pedagogia, ou se você não concluir um curso, alguma coisa do tipo, o certificado de concreto pré-moldado e de mestre de obra serve para nível superior, que é pura matemática e é de nível superior, você pode usar. Eu fiz esses 7 cursos, eu tenho os certificados. Religiosamente, eu sou pastor. Eu tenho convites para voltar a pastorear a igreja. E também eu recebo convites para pregar a igreja, para voltar a pregar. Eu guardei 22 DVDs, 42 CDs e 460 mensagens de áudio que era em fita cassete. Hoje em dia a mídia mudou, não é? Eu pregava nas igrejas e 5 apostilhas que eu dei estudos aqui no Ceará. Eu guardei essas coisas aí. Eu posso voltar a pregar. Eu cursei teologia, ensinei núcleos de seminários. Inclusive, eu estava morando em São Paulo em 2012 e o pastor Romualdo e o pastor Fabiano, do setor de Cubatão, da Assembleia de Deus, Ministério Belém, estavam me convidando para eu ser o coordenador pedagógico de lá. Eu posso trabalhar ensinando teologia. Os meus 2 filhos e eu somos artistas, fazemos desenhos, artes. Entende? Vendemos em eBays, em leilões, e mandamos muitas vezes para o estúdio Ed Benes, que foi top 5º de venda da Liga da Justiça. O Ed Benes, um cearense aqui bem famoso, ele tem uma agência de desenhos. E a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, irmãos, são artistas, trabalham lá. E eu, há 9 anos, tenho trabalhado com desenho, porque eu tenho estado mais dodói, sabe? Eu desenhei tanto, até a exaustão, que tive problema, complicação no sangue. Meus filhos desenham direto. Então, aí você, mediocremente, com o olho grande, retardado que você acha mesmo que eu estou gravando esses vídeos aqui, interessado por causa de um like, por causa de umas views, interessado em umas moedas de dólar que aparecem no canal? É isso? Puxa vida! Como você é idiota! Como você é burro! Dá dó! A natureza não foi generosa com você. Lhe deu a aparência de homem, mas são tantos quilos de burrice com a única pele cobrindo esse besterol todo em forma de gente que é você. E eu concluo lembrando as pessoas do canal, os amigos que estão aqui, os santos que fazem parte comigo, que somos conectados aqui. Por que eu fiz o canal? Eles já sabem de cor. Eu passei de 40 anos. Depois dos 40 você tem uma crise, você diz, espera aí, o que foi que eu fiz? O que é que eu fiz?
Os atores de novela, quando passa de 40, dizem: eu tenho de me virar nos 30, senão a Globo ou qualquer outra empresa de televisão vai desfazer o contrato, não vai fazer contrato com gente novinha de 20 anos, e eu vou perder o emprego, vou vender picolé, vender açaí, vou vender cachorro quente na praia, eu vou ficar sem nada. Então, aí os que não fizeram nada dizem: o que foi que eu fiz? Qual foi o legado que eu deixei? Foi por isso que eu fiz o canal, foi um dos motivos. O segundo motivo, eu fiquei ausente dos púlpitos uns 9 anos. Então eu queria notificar para os meus amigos, como João Luiz, lá do bairro de Catarina, em Natal, que me deu blusa de presente, que me deu oferta, que me levou em igrejas, que ligou para a mãe em Belém do Pará e disse: vou mandar um pastor para se hospedar na sua casa, a irmã Amélia, a mãe dele, e o Gilberto, o missionário, lá de Belém do Pará, da igreja mãe lá. E me mandou para lá, para ir pregar, para ficar hospedado na casa da mãe dele. Pessoas desse tipo, como o Antônio Faial, lá de Campo Grande, Rio de Janeiro, que me hospedou por 2 vezes na casa dele, lá no Rio de Janeiro, fez agendas para mim, para eu estar pregando. Grande amigo, ele é missionário Clemilde, gente tão boa. Eu queria dizer para essas pessoas, agradecê-los, dizer que eu saí do sistema, mas eu agradeço a eles como cuidaram bem de mim. Como o pastor Walter, José Walter da Silveira Filho, que cuidou de mim, que me ajudou, me deu passagem de avião quando eu estava aqui. A família dele lá em Juritiã e Acaraú, como me levaram várias vezes para pregar, ofertaram, cuidaram de mim, tanta gente. Então eu queria dizer a essas pessoas, onde é que eu estou? Estou morando aqui no município de Quixeré, assim, assado, região Jaguaribe e tal. Foi para isso que eu fiz o canal. E os líderes que não me viram mais nas escolas bíblicas, não me viram mais na primeira, segunda de cada mês, nas Santas Ceias, eu dizer que eu estou aqui. Foi para isso que eu fiz o canal. Terceira coisa, eu fiz o canal também porque a semelhança dessas infelicidades, desses burros humanos que passam aqui, esses haters, crentes, muita gente me caluniou. Muita gente diz: ele saiu de lá porque ele foi expulso, porque ele pecou, será que ele vive bem com a mulher dele? Não sei o que, um primo meu, um tal de Dãozinho, viu, filho da minha tia Aparecida, disse: não, que ele tem é só lábia, o infeliz tinha andado comigo evangelizando, conhece a minha história, moramos juntos desde criança, sabe que minha vida toda de crente foi jejuando e orando todo dia, durante mais de 12 anos, de novo convertido até ser líder. Eu ia pregar na doutrina, tomava às vezes o café da manhã depois da doutrina. Quantas vezes tomei a ceia sem ter nem tomado o café da manhã, orando e jejuando todo dia? Ao infeliz, veio dizer, nos dias que eu saí do sistema, que o que eu tinha era lábia. Ele andou comigo, ele viu sinais acontecendo. Na casa da mãe dele, a tia Aparecida, estávamos numa vigília, eu me levantei no canto da sala e soprei, e 11 pessoas falaram línguas. Se eles falaram, porque eles entenderam que falar cantariando a labaixéria era o mistério, e sentiram a unção do Criador, uma coisa é certa, eles sentiram a unção do Pai ali. E ele sabia, e eu tenho testemunha disso. Tem um irmão aqui chamado Damião, filho do irmão Francisco Cunha, ele disse: eu sou testemunha, eu estava lá. Aí o cara disse que o que eu tinha era lábia, ó, para ver o tamanho do ciúme, da inveja das pessoas como são, né? Então, para responder a Zé Ruelas, igual esse primo meu e outros que me caluniaram, eu fiz o canal para dar resposta para esses trouxas, esses boilas, esses infelizes da Costa Oca. Por isso que eu fiz o canal. Eu também fiz o canal porque queria me conectar com santos. E aqui tem uma irmã chamada Fátima Rodrigues, tem uma irmã chamada Adriana, tem uma irmã chamada Nita Santos, tem uma irmã chamada Marta, tem um irmão chamado André Luiz, tem um irmão chamado Isaac Batista, tem um irmão chamado Roberto e uma irmã chamada Aurilene. Tem um irmão chamado Alexandre Santos. E tem vários outros. Perdão, se eu não lembrar de tudo, eu já tenho mais de 40 anos, né? A gente esquece das coisas, né? Tem um monte de santos aqui. Tem a irmã Lília Lana. Tem um monte de amigos aqui. Pessoas do coração que somos conectadas aqui. Foi para isso que eu fiz o canal. Porque quando você é acostumado a pregar todo dia no meio de multidões de pessoas, como eu preguei, às vezes para milhares de pessoas reunidas num local só, e termina o culto, você fica numa fila de gente para você orar, para você conversar. Quando você sai do sistema, é uma solidão. Porque agora, além de não ter pessoas, uns que elogiam você pelo seu talento, outros que atiram pedra, mas iguala, né? Os elogios de uns cobrem as pedradas que você leva. Aí você sai. Aí começa a levar pedrada de parente.
Todo mundo atirando pedra porque você saiu do sistema. Você não atende a agenda, fica com a tua família. Você sente um vazio, você precisa preencher esse vazio. E esse vazio foi preenchido. Quando eu comecei a me conectar, agora, eu digo para vocês, não é preciso um templo físico. Esses irmãos aqui que a gente se conecta, que a gente conversa no Zap, eu deixei meu Zap aí, e converso tanto com eles, com tanta pessoa boa, eu fico feliz, eu fico contente. Porque Paulo estava preso no calabouço, mas e às vezes ele estava por um período preso, era uma prisão domiciliar, não podia sair de casa, mas podia receber visitas e conversar com pessoas. Ele se comunicava com pessoas de toda parte do mundo, da Ásia Menor, na época. Enviava carta, recebia carta também, e conversava com os irmãos, orientava e tudo, era divertido, entende? Não tinha um templo lá para ele ser presidente, para ungir. Olha, irmão, é uma hierarquia, irmão. Vocês aí da igreja, viu, façam os cultos, façam a liturgia. Não havia isso. Não havia isso, viu? Então, essa conexão com os irmãos é uma das coisas o porquê de eu estar aqui com o canal. Agora, eu pergunto, será que eu que já estou me aproximando de 500 vídeos aqui, já fiz mais de 400 vídeos. Será que é pecado eu receber alguma monetização de algum vídeo? Receber alguma coisa? Será que é pecado? Será que eu paguei para aprender, sempre me esmerei? Será que eu não mereço? Todo mundo merece, porque tem muita gente medíocre. Esse povo chega e eles querem, não, o teu canal está crescendo, é por isso que você fala mal. Não, eu não falo mal. Eu falo bem. Falo mal, não fala mal você que não sabe falar. Eu falo bem. Eu digo que o mal é mal, eu digo que o bem é bem. Eu falo a verdade. Então, essa é a coisa certa a falar. Então, meus queridos, é isso. A minha repulsa para esses Zé Ruelas, repito, para vocês, um caminhão de obelisco no rabo de vocês, é o que vocês merecem. E para os irmãos aqui do canal Abrindo a Mente, muito obrigado pelos mais de 4.000 seguidores. Agradeço a vocês de inscritos no canal, inscritos, né? Tem gente que segue, acompanha o trabalho da gente. Muito obrigado pelas ofertas que vocês enviaram para mim nesses dias, os pix que vocês fizeram para mim. Muito obrigado pela parceria, pelo amor, pelas orações, pelos likes, pelas as inscrições que vocês chamaram, pelos compartilhamentos, pelos comentários que vocês fizeram. Muito obrigado, um grande abraço, estamos juntos. Até o próximo vídeo.